Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Fábio Ravalha, médico ortopedista. Doutor, obrigada por voltar aqui ao Consulta ao Doutor para esclarecer sobre esse tema que é muito popular. Obrigada, viu? Seja bem-vindo de novo. Eu que agradeço, Denise, a participação no seu programa. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores. Doutor, explica pra gente então, quando a gente fala, quando vem ortopedista aqui, é quase recorde perguntas sobre dores no joelho. Queria que você explicasse então pra gente, para que servem os nossos joelhos? Eles são muito requisitados? São, os joelhos, ele é um... Esse aqui é o joelho, aqui eu vou mostrar o nosso joelho. Então ele é uma parte do corpo que conecta, né, a perna até a coxa. É muito importante para andar, para a gente movimentar, né, para a gente se locomover. E o joelho, o ideal seria explicar como é composto o joelho. Isso, né? por favor. Esse osso aqui é o osso da perna, né, seria a tíbia, né? Aqui seria a rótula, né, a patela, né? Aqui um tendão que liga a tíbia até a patela, o tendão patelar. Aqui é o tendão da coxa, né? E se a gente virar, se olhar o joelho, nós temos um ligamento aqui que seria uma parte que não deixa o joelho abrir para o lado. Existe um outro ligamento, aqui a fíbula ou perônio, o outro osso. Existe um outro ligamento que não deixa o joelho abrir também para cá. E se a gente virar, dá para ver a rótula do outro lado da rótula, né? Dá para ver aqui dentro o fêmur, né? Essa parte aqui, que é uma parte do fêmur que articula aqui com a rótula, né? E aqui dá para ver os meniscos, né? Os dois meniscos, o menisco interno, né? O menisco externo e o ligamento. Esse aqui é o ligamento cruzado anterior, é o ligamento que não deixa o joelho ir para frente, né? Ele impede que o joelho vá para frente. E existe um ligamento atrás, que é o ligamento cruzado posterior, que não deixa o joelho ir para trás. E os dois meniscos, e aqui seria a tíbia e aqui a superfície da tíbia também. E existe por trás, olhando por trás também, dá para ver os meniscos e os ligamentos também dos joelhos, né? Um mecanismo perfeito, né, doutor? Um mecanismo completamente perfeito. A gente vai falar mais para frente aí de algumas situações que podem acontecer, porque lesões são muito frequentes, me parece, nos joelhos. Tem a ver com o quê, doutor? Alguma situação pode ter acontecido já que a pessoa não sabia, mas desde que ela nasceu, de repente ela tem uma fragilidade em alguma estrutura, mesmo num dos tendões, em qualquer estrutura dos joelhos, que pode ir lá na frente, numa atividade física, de repente que ela nunca fez, gerar uma dor ou ter uma lesão? Os joelhos têm várias causas, e uma das causas mais frequentes é o trauma, né? Como é uma articulação muito móvel, a gente movimenta muito, né? Para correr, para movimentar, para andar. Qualquer desaceleração, qualquer trauma lateral, qualquer traumatismo lateral pode levar a lesões no joelho. Existem lesões também de outros tipos, né? Que são lesões inflamatórias também, por problemas de reumatismo, né? Que podem dar também lesões inflamatórias e também algumas lesões congênitas também, que é pessoas que nascem com alguma deficiência muscular, com alguma deficiência também, o osso ele cresce um pouco mais em X ou menos em X. Existem patologias também do crescimento que são genéticas e que causam também dores no joelho. Doutor, quando a gente nasce, todo o nosso desenvolvimento vai acontecendo até que a gente engatinha e aí um dia a gente anda. E a partir desse momento ninguém segura mais uma criança, né? A criança começa a andar, a correr, se desenvolver e as crianças têm por natureza essa atividade muito grande, né? Então, crianças muito ativas. Hoje, com celular, computador, videogame, a ideia é que os pais realmente se forcem a levar as crianças aí, né, para locais abertos, para fazer atividade física, locais espaçosos, né? Não necessariamente a rua, mas locais espaçosos para essa atividade. Fazer com que o organismo se exercite, tendo em vista que essa é uma das articulações mais requisitadas aí do nosso corpo. Isso pode fortalecer, eu lembro da nossa entrevista passada, a gente falou da coluna, né, e de estruturas que estão ao redor que ajudam a fortalecer ali. Nos joelhos é a mesma coisa? No joelho é a mesma coisa. No joelho nós temos essa parte óssea e os ligamentos que seguram uma parte na outra, mas a musculatura também, ela é um ligamento e também um sustentador dinâmico do joelho.
Então é muito importante. A musculatura, o sedentarismo, uma criança que não movimente muito não é bom. É bom realmente ela movimentar, brincar, forçar bastante o joelho, fazer vários tipos de atividade diferente, porque a musculatura que vai sustentar o joelho. A musculatura também é muito importante para sustentar, para movimentar, e mesmo a movimentação faz com que a cartilagem se lubrifique e que a cartilagem fica mais sadia. O sedentarismo também mostra que a cartilagem também não é bom. É bom o movimento, é bom o impacto também na cartilagem do dia a dia, é muito importante para manter ela sadia. Tá. Então, lesões mais frequentes, quais seriam, doutor? As lesões mais frequentes seriam os traumatismos, né, Tá. que dão as lesões nos meniscos, né, que dão lesões de ligamento. E existem na mulher dores que tem na frente do joelho por outros motivos que não são de traumatismo. Né? Então, também varia com relação à idade. Varia sim, varia. As pessoas mais jovens geralmente praticam mais esportes, futebol, etc., corrida, tem mais lesões de ligamento, tem mais lesões de menisco, tem mais ocorrências de fraturas. Pessoas de mais idade começam a ter problemas mais de artrose, mais de desgaste, né, degeneração dos joelhos, são tipos de doenças diferentes. Mulheres após a adolescência, até mulheres jovens, têm mais dores, mais frequentes dores na frente do joelho, na parte anterior do joelho, devido a inflamações que dão na rótula do joelho. Tá. Doutor, uma das grandes preocupações de lesões nos joelhos, depois a gente fala só da dor, mas aqui já estou falando de uma lesão estabelecida, enfim, é cirurgia. Porque dizem que um joelho não é mais o mesmo depois de uma cirurgia. E aí é todo um peso corporal que é apoiado nessa estrutura. Enfim, você precisa ali que esteja perfeito mesmo já tendo passado por um procedimento cirúrgico. É isso mesmo? É evitar ao máximo uma cirurgia? Tem lesões que não tem nem o que pensar? É cirúrgico? Geralmente depende do tipo de lesão. Por exemplo, uma lesão de menisco, ela tem uma indicação cirúrgica, porque esse menisco, nessa região da articulação, ele pode levar um desgaste, né, na cartilagem, levar uma artrose que é chamada traumática. Mostra pra gente de novo. E daí o ideal é fazer a cirurgia, e a cirurgia quanto antes, né? No caso de uma lesão dos meniscos, no caso que ocorreu uma lesão num dos meniscos, né? Legal. Essa parte do menisco ela não se recupera. Então, existe a indicação de uma cirurgia. Felizmente, hoje em dia, através da artroscopia, a cirurgia feita por 2 furinhos e filmando o joelho, a recuperação é bem rápida, é uma cirurgia que consegue fazer com mínimo invasão, com pouquíssimo traumatismo, consegue fazer a cirurgia, a pessoa consegue se recuperar quase totalmente como era antes. Depende da lesão do menisco, ele pode ser costurado, é só tirar aquela parte que já não funciona mais. Se deixar essa lesão por muito tempo, ela começa a raspar essa cartilagem ela não volta, né? Ela começa a degenerar e pode levar artrose, pode levar dores. Por isso, o ideal é fazer a cirurgia, se há uma lesão de menisco, fazer a cirurgia para cortar essa parte do menisco, tirar a parte que já não está funcionando, ou em alguns casos costurar esse menisco para que ele tenha uma recuperação melhor possível, que possa voltar aos esportes, possa voltar às atividades físicas da pessoa que ela tinha antes, né? Tem algo que substitua o menisco? Existem próteses de menisco, ou mesmo meniscos de cadáver que pode substituir, mas é só em caso de lesões muito grandes, né? Ou próteses metálicas de menisco, mas só casos de lesões muito grandes, casos de artrose muito grandes e alguns casos que tem indicação. Então, em determinada idade, quem já tem artrose pode ter ainda mais complicação. Sim, dependendo da idade, com a artrose já é outro tipo de problema. A artrose ela vai aos pouquinhos evoluindo, é uma degeneração que dá no joelho, ou por problema degenerativo ou problema inflamatório. Aqui mostra um exemplo de algumas fases da artrose que tem nesse modelo aqui. Então mostra o normal, aqui o joelho normal, dá para ver as cartilagens todas normais, né? Todo o espaço articular normal. Aqui mostra um pouquinho de artrose, mostra um pouquinho de degeneração. O joelho Deixa eu rodar começa... um pouquinho aqui para ajudar quem está em casa. Ah, então aqui no vermelhinho é um pouquinho no vermelhinho, de degeneração. Começa um pouquinho de degeneração. Tá. Aqui o normal não tem nada, tudo azul, bem, né? Ó, o de trás, ó, tá inteirinho. Totalmente normal, todo azul, não tem nenhuma lesão, não tem nada. Esse é como devia ser todo o joelho, é isso? São os normais, do paciente, da pessoa jovem, etc. Tá. Esse é o joelho. Depois o inicial, aqui um pouquinho mais avançada a artrose e aqui mais avançada a artrose. Felizmente, pouca gente tem esse problema. Para quem está em casa. Olha aí, ó.
Então você tem nas duas, o que você está vendo aí em casa. Esse aqui moderado mostra aqui. O grau o normal ali, o primeiro, aí o avançado está na minha mão, vocês não estão vendo. Esse que você está vendo é o mais avançado, né? O moderado. E esse aqui, o avançado. Olha, realmente existe uma diferença aí. Isso causa dor? Isso é o causador. Aqui no começo não, mas à medida que vai evoluindo, a pessoa começa a ter dor, o joelho começa a ficar inchado com líquido dentro, ele começa a ficar, ou ele inclinar um pouquinho para frente, fica diferente, fica mais grosso, né? E tem dor, a pessoa começa a ter mais dificuldade para fazer as coisas do dia a dia, através da evolução que dá, uma evolução felizmente lenta, bem lenta, demora muitos anos para chegar até um ponto de uma artrose mais avançada. Identificando essa situação ali no comecinho, tem algo para fazer ou para parar de piorar? Tem, hoje em dia existem, primeira coisa seria fazer uma atividade física, ter a musculatura sadia, fazer alguma atividade com carga para a cartilagem ficar mais dura, né, para não degenerar. E existe fisioterapia, medicações, hoje em dia existem medicações com lanolina, com colágeno, com condroitina, glicosamina, existe uma gama de medicamentos para artrose, né, que tiram a dor, que melhoram um pouco a artrose. E infiltrações de remédios especiais como ácido hialurônico, viscosuplementação, que troca aquele líquido, que melhora o líquido, renova o líquido que tem no joelho. Artroscopias de limpeza também pode ser feita, 2 furinhos de limpezas podem ser feitos, ou até no último caso, no caso de uma artrose avançada, quando a pessoa tem muita dor, muita dificuldade para movimentar, a prótese é um tratamento eficiente, né? A troca do joelho para um joelho artificial, fazer uma prótese de joelho é um tratamento eficiente que melhora as dores do paciente. Começar então, você falou dos tratamentos aí para artrose de joelhos, a utilização de ácido hialurônico. A gente conhece o ácido hialurônico mais da parte estética. Então, a gente já sabe como é que ele funciona. Tem no nosso corpo e o nosso corpo absorve. Funciona da mesma forma nos joelhos? Tem que reaplicar depois de um tempo? Funciona semelhante. É feita uma infiltração na articulação do joelho, dentro do joelho. O ácido hialurônico ele faz uma viscosuplementação, ele renova todo aquele líquido que tem no joelho. Chama viscosuplementação, é isso? Viscosuplementação, ele renova todo o joelho. Ótimo. E estimula também formar um pouco da cartilagem mais sadia, melhora as dores do joelho. Geralmente faz uma aplicação a primeira vez, depois de 6 meses repete, e depois a cada ano, às vezes é necessário repetir aquela aplicação, a infiltração, para que dê uma melhoria nos sintomas do joelho. Você também chama esse procedimento de condroprotetores? Condroprotetores também é outro nome, outro nome que para usar a mesma coisa, infiltração, geralmente o mais usado é o ácido hialurônico. Excelente. A pessoa recupera a qualidade de vida. É feito para recuperar a qualidade de vida na pessoa que tem uma artrose, que ainda não tem uma indicação de fazer uma prótese. Em que ponto seria? Mais nesse ponto os dois aqui, do meio, né? Os dois do meio. Esse aqui é feito em alguns casos, mas o resultado não é tão eficaz. Entendi. Entendi. Aí a pessoa consegue fazer a atividade física dela, que vai ajudar também nessa recuperação, ela não vai sentir essa dor. Eu fico pensando, porque ninguém quer sentir dor. E a gente tem hoje uma série de procedimentos para livrar da dor, mas se você consegue agir na causa da dor, está resolvido, então, o seu problema a princípio. Você falou que precisa reaplicar de tempo em tempo. E o medicamento oral, tem que tomar? O medicamento oral, existem vários medicamentos orais, como eu falei, lanolina, ou mesmo condroitina, glicosamina, ou mesmo o colágeno, colágeno pode ser tomado, né? Legal. São antiartríticos orais, né? Orais que atuam na articulação com melhora das dores, melhora dos sintomas. Existem provas que mostram que uma porcentagem das pessoas que tomam esses medicamentos tem um alívio da dor. Levando em consideração que a gente está vivendo cada vez mais, essa deve ser uma preocupação de pessoas com que idade? A lesão de joelho é uma coisa que, se a pessoa teve muito traumatismo, existe a artrose degenerativa e a artrose devido a traumatismos. Se a pessoa teve muito trauma, às vezes a pessoa jovem ela já tem uma artrose evoluída. Geralmente isso aqui é por volta dos 60, 70 anos que começa a artrose mais sintomática. Né? Mais severa ali, né? A gente fica preocupado, mas a gente ouve mais falar de lesões ligamentares, então, que envolvem ligamentos, nos atletas. Então, quando
quando é com o atleta, a gente sente muito também, né? Fica tenso, preocupado, né? A gente quer o bem-estar ali do jogador, do atleta, enfim. Mas parece que é algo mais da esfera do atleta. Quando é com alguém dentro da nossa casa, que é uma pessoa comum, que só pratica atividade física ali porque gosta, para manter a saúde, é um pesadelo, parece um pesadelo, doutor. Eu queria que você explicasse pra gente como é que acontecem essas lesões de ligamento. É por um esforço? Significa que a pessoa fez algo errado ou não necessariamente? Geralmente as lesões ligamentares, no caso do ligamento cruzado anterior, que é esse ligamento que mais lesa no joelho, geralmente ela ocorre ou por traumatismo direto, ou quando a pessoa está correndo, ela para, dá uma freada brusca, ou quando dá uma freada brusca e roda para o lado. O ligamento cruzado anterior, ele estabiliza quando existe uma rotação, né? Uma rotação do joelho, quando existe um pouco de rotação. Ou então, quando a pessoa dá um tiro, começa a sair correndo, ou traumatismo direto, que ocorre então por hiperextensão, quando a pessoa estica demais o joelho e roda, né? Ou, nesses casos, pode dar uma lesão também do ligamento cruzado anterior. São lesões geralmente de esportes que é chamado de esportes de contato, ou esportes que saem, como o tênis, por exemplo, a pessoa tem que correr para um lado, correr para o outro, né? Ela não tem um contato com outra pessoa, mas ela muda de direções, né? Muda de direções, então aceleração, desaceleração, que pode levar essas lesões, né? Essas lesões de ligamento são mais frequentes porque cada vez mais as pessoas querem o mais rápido possível começar a praticar esporte o mais rápido possível, né? Não espera a memória muscular, não espera o organismo começar a ficar condicionado para aquilo e começa a se esforçar. E traumas também que também não dá para saber, né? Um trauma no futebol, uma de bola dividida, alguma coisa assim, não dá para saber, mas pode acontecer, né? E tem gente que vai se aventurar na atividade física e os joelhos dela vão aguentar. Então, como não dá para a gente saber, é bom começar devagarzinho também. A gente vai chegar o momento de falar das atividades esportivas, né? Para pessoas que não são atletas. Então, para mim, para você que está em casa, para que a gente possa saber a melhor maneira de ter o manejo ali de atividade física e o que buscar para você que já sente a dor no joelho. Porque me preocupa, doutor. A pessoa tem dor no joelho e ela fala, não posso fazer atividade física porque os meus joelhos doem. Vai piorar? É sempre bom fazer, nunca ficar sedentário, nunca, mesmo que a pessoa tenha uma dor no joelho. Existem trabalhos que mostram quanto mais ativo ficar dentro da limitação que a pessoa tenha, é melhor, porque estimula a musculatura, que hipertrofia a musculatura, a cartilagem, como eu falei, os movimentos e o impacto é importante para uma cartilagem sadia. Existem vários tipos de esporte, a pessoa pode fazer na água, fazer uma hidroterapia, uma hidroginástica que tira um pouco do peso sobre os joelhos, ela movimenta o joelho e ela está movimentando, está fazendo uma atividade física, está hipertrofiando a musculatura sem ter aquela carga forte no joelho. E outras modalidades também podem ser utilizadas. Doutor, antes da gente falar sobre essa história da atividade física, né, de como encontrar seu esporte favorito, hoje a corrida é muito comum, muito popular, a gente vai falar sobre isso também. Explica pra gente da condromalácia, porque desde que a gente começou a entrevista, já recebi umas 5 perguntas sobre condromalácia. Condromalácia seria o condro, cartilagem, malácia, amolecimento, seria um amolecimento dessa cartilagem que tem na cartilagem da rótula, né? A rótula se articula com esse osso aqui que é o fêmur, né? Nessa parte aqui que é chamado tróclea. Quando a pessoa, essa cartilagem é a cartilagem mais grossa do corpo humano, Quando a pessoa fica agachada e levanta, mais ou menos 7 vezes o peso do corpo é conferido nessa articulação. Nessa articulação ela faz uma força de mais ou menos 7 vezes o peso do corpo. Quando a pessoa senta e levanta, 3 vezes o peso do corpo. Então, essa é uma cartilagem forte e tem muita força que vai em cima dessa articulação. Então, as mulheres principalmente, ou tem um pouquinho de jogo nessa articulação, ou mesmo a rótula é um pouco baixa, ou a rótula é um pouco alta, e ela raspa e forma o que é chamado a condromalácia. Então, acredita-se que as pessoas que têm alguma relação hormonal e essa cartilagem se amolece, ela amolece e começa a ter dor, geralmente dor na frente do joelho. Nem toda dor na frente do joelho que a mulher tem é condromalácia. Muitas vezes é a rótula que está, em vez de ela ser redondinha assim, às vezes ela é meio desviada, ela parece um chapéu assim,
Já por diferente. natureza, já por nasceu natureza, assim. ela já nasceu assim, então ela tem uma configuração diferente que ela pode levar dores no joelho. Tem vezes que o joelho, a rótula é muito alta, né? Ela sai do jogo, então ela começa a causar dores. Tem vezes que a estrutura que se sustenta a rótula, né? Que são todos os músculos e as membranas que prendem o músculo, faz com que a rótula saia do lugar um pouquinho, mesmo que ela saia totalmente do lugar, que ela fique instável, que ela fica muito mole. Então isso aí também causa dores no joelho, dores na frente do joelho também. Existe uma membrana embrionária que é chamada plica, né, que é uma membrana que cruza a articulação. Muitas vezes ela cruza aqui, quando a pessoa dobra, ela passa assim e ela causa dores no joelho também, na frente do joelho. Então tem várias causas, tem que ser pesquisado, né, para ver qual é a causa da pessoa, para fazer o tratamento correto para o tipo de problema que a pessoa tem. E para descobrir a causa, você precisa muito que a pessoa te conte como é que foi a vida dela, é isso? O principal, através da história, através do conversar com o paciente, saber exatamente como é os sintomas que tem, como que surge, né? Se dói mais para subir escada, para descer escada, a pessoa fica muito tempo no cinema, começa a ter dor, né? Tem que esticar o joelho, ou então numa viagem longa não consegue, tem que dar uma levantadinha, tem que parar para esticar o joelho, também é uma das causas. Examinando o joelho dá para saber se tem instabilidade, se o joelho sai do lugar ou não, dá para saber se tem dor na pressão, dá para saber alguns sintomas, e através do raio-x para ver se tem um joelho mais em X, menos em X. E a ressonância magnética, realmente, com a ressonância magnética dá para se ver todas as estruturas do joelho e saber exatamente qual é a causa, né? Se tem uma lesão na cartilagem ou se não tem, se tem uma lesão na cartilagem da rótula ou se tem uma lesão na cartilagem do fêmur, né? Se tem alguma outra lesão, daí dá para saber exatamente qual é o problema que a pessoa tem. Joia. Anotei já vários tópicos aqui enquanto você falava, doutor. Tenho várias perguntas. Mas quem tem pergunta também, e o nosso telespectador tem prioridade, é a Alzimar, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Alzimar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Eu todo dia assisto seu programa, adoro seu programa, estou tão emocionada. Muito obrigada, Alzimar, é uma alegria ter sua companhia todas as tardes, viu? Obrigada, querida. Deixa eu te falar, eu estou com uma dor no joelho há 6 meses, tinha 25 anos de empresa, fiz um acordo com a empresa, saí da empresa por causa da dor. Mas já fui a vários médicos, já tomei vários anti-inflamatórios, já tomei uns remédios importados. Agora, por último, foi um médico que ele falou, fala para mim que é caso cirúrgico, pelos raios-x. Outros falam que não. Esse último que eu fui com um japonês, falou que não era caso cirúrgico, mas, Denise, é uma dor que não para, eu não consigo fazer nada dentro de casa, uma dor muito forte, passo remédio, já fiz todo o tratamento até com remédio natural, e eu não sei, eu tô até com depressão, porque ficar dentro de casa sem poder fazer nada. Com dor, né? Dói demais, demais. É uma dor que eu não consigo sair no banheiro para tomar banho, para tudo, Denise. Alzimar, dói sempre, mesmo quando você senta, quando você deita? Não, eu estou sentada, não dói, e nem deitada, mas quando eu levanto eu não consigo me equilibrar. E a dor é muito, parece que dá um treco no meio do joelho, eu sinto que dá um treco assim no meio do joelho. Tá. Estala? E eu estou tomando um remédio que o médico passou, que ele é 30 envelopes numa caixa. Tá. Aí de manhã eu boto um envelopezinho, meio copo d'água, mexo e tomo. Fora os remédios que eu tomo, que são importados, remédios caros, mas não existe nada que passe a dor, nada. Agora eu estou tomando até injeção para dor, já não aguento mais. Alzimar, obrigada pelo seu carinho e especialmente por confiar no Consulta ao Doutor, por ligar para cá e compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu fico muito feliz, um beijão para você. O doutor vai tentar te ajudar, fica tranquila. Doutor, sofrer com dor, ninguém merece, né? É claro. É difícil falar assim, viu, Alzimar, o que é o problema, obviamente, só examinando mesmo, só numa consulta médica, né? Mas o ideal seria consultar os ortopedistas seus aí, conversar com ele, trocar uma ideia. Mas o que parece, pelos remédios que toma, pelos sintomas, né, pelo que foi falado, parece ser uma artrose, né? Parece ser uma artrose. O raio-x mostrou alguma artrose. Esses remédios sachê geralmente são remédios para artrose, né? O ideal é
fazer uma ressonância, falar com o seu médico, ver se tem uma indicação de fazer uma ressonância para investigar um pouquinho mais. Acredito que através da ressonância vai dar para chegar a um diagnóstico, né? E daí fazer um tratamento. O ideal é conversar com o médico dela, realmente, através da ressonância, eu acredito que vai dar um tratamento. Claro que a distância é sempre muito difícil de falar, mas ela colocou que um médico diz que é cirúrgico, o outro diz que não é. Primeiro tenta o não cirúrgico sempre? Depende do caso da patologia. Se for uma lesão de menisco, por exemplo, não. Se for uma artrose, né, que tem uma indicação, por exemplo, de fazer uma prótese, quanto mais tarde, melhor fazer, porque a prótese tem uma meia-vida, né? Ela dura 10, 15 anos, né? Depois teria que ser renovado. Então, quanto mais tarde fazer, melhor. Se ela tiver os sintomas não tão expressivos, não tiver muitos sintomas, se não doer muito, se tiver muita dor, etc., muitas vezes tem uma indicação de fazer uma prótese antes. Então, acho que ela está nessa fase, indica uma prótese, não indica um tratamento cirúrgico ou não. Realmente ela tem que trocar uma ideia com eles, perguntar o que ela tem e tudo mais, ver, talvez fazer um exame de ressonância para saber direitinho a conduta melhor. Saber em que grau que está essa artrose, se realmente for artrose, porque o que a gente sente é sempre a dor. Se não tiver dor, mesmo que tiver uma artrose mais avançada, sem dor, doutor, tudo bem. Então, dá para estabilizar o que ela sente, que é a dor. Dá para melhorar. Dá sim. Através de várias maneiras dá para sim tratar a dor, como eu falei, através desses remédios que ela está tomando, eles são eficazes em uma grande porcentagem da população. Existem trabalhos que mostram que são eficazes, né, através dessas infiltrações que eu falei de ácido hialurônico, se for indicado. No caso dela, eu não sei. Também são maneiras de tratar a dor, medicações, fisioterapia, acupuntura, né, ou mesmo joelheiras, né, para usar. Fazer hidroterapia, ginástica, como eu falei, tem vários tipos de terapia, mesmo sem ser cirúrgicas, como fisioterapia, acupuntura, hidroginástica, fazer reforço muscular, alongamento também, né? E em casos mais avançados tem indicação de fazer um procedimento mais agressivo, como a infiltração ou mesmo uma cirurgia em alguns casos. Lucília Cavalcante, que participa sempre conosco, obrigada, um beijo para você. Ela pergunta o seguinte, doutor: existe cura para condromalácia patelofemoral? Ela conta que o esposo dela sente fortes dores nos joelhos, será submetido a 3 sessões em cada joelho de punção articular diagnóstica. Pergunto: esse tratamento é definitivo e o problema diagnosticado não voltará mais? Lucília, a condromalácia patelar, né, essa artrose que dá nessa articulação, infelizmente não é uma coisa, não tem uma cura, porém existem vários tipos de tratamento que ameniza a dor, que a pessoa consegue voltar à sua atividade do dia a dia, né? Uma delas, primeiro, fisioterapia, medicação, joelheiras, fazer alongamentos, reforços musculares, né? Alongamento da parte aqui de fora que tem no joelho aqui, e reforço do músculo para concentrar mais, centralizar mais a rótula para melhorar. Aqueles tapings que usa muito em Olimpíadas, sabe? Aqueles tapings, aquelas bandagens, pode ser utilizado também para centralizar mais o joelho, para dar uma melhorada no joelho. No caso, medicações como eu falei, lanolina, como eu falei, medicações para cartilagem, para artrose, né? Como colágeno, como condroitina, glicosamina e outros tipos de medicação antiartríticas. E em casos mais avançados, como ele falou, a punção, acho que a punção que ela quis dizer é a infiltração de ácido hialurônico, né? É a infiltração do remédio no joelho para viscosuplementação, ou condroprotetor, tem vários nomes, mas na verdade é infiltrar o ácido hialurônico dentro do joelho para dar uma renovada, né? Para dar uma melhorada nesse joelho também. E no futuro ainda outros tipos de tratamento existem, né? Se persistir mais ainda essa condromalácia, cirurgias para fazer cauterizações ou mesmo transplantes de cartilagem para a rótula, em alguns casos bem restritos, né? Existem outros tipos de tratamento para o tipo de condromalácia à medida que vai evoluindo, se for o caso do seu marido. Doutor, essas fitas que você falou, que a gente vê bastante em atletas, mas a gente vê também na academia, pode ser gente comum, sem ser atletas. Elas são utilizadas como tratamento, são terapêuticos ou dá para utilizar como prevenção? Porque aí por fora, né? Então é curioso porque na pele, então por fora você consegue, claro que precisa de um profissional habilitado para colocar, tem um jeito certo, porque senão acredito que possa até piorar a situação.
colocar uma tensão no lugar errado, né? Mas colocando aquela fita, colocando esses tapes, você consegue até prevenir lesões para quem se expõe bastante? Geralmente essas fitas elas são para melhorar aquela tensão, no caso do joelho, melhorar aquela tensão da rótula, né, através da fita. Ela é usada quando a pessoa tem sintomas, mas ela pode ser usada também se a pessoa quiser prevenir, que a pessoa tem joelho para fazer uma atividade, assim como usa uma joelheira, você usa uma joelheira para prevenir ter dores durante a academia ou numa hidroginástica, pode ser utilizado também. Esses tapes podem ser usados profiláticos. É raramente usado, mas pode ser usado também. Geralmente é usado para tratar problemas que a pessoa tem. Essas joelheiras que a gente vê, o pessoal, principalmente o pessoal que faz crossfit, né, faz aqueles levantamentos, então tem o agachamento, e você falou que é 7 vezes o peso do corpo para levantar de um agachamento. Então, mais o peso que ele está carregando. Essa joelheira, mais o peso que ela carrega. Então, essas joelheiras realmente podem ajudar a não fazer uma força errada, é isso? A joelheira é melhor, ela centraliza mais a rótula, não deixa a rótula sair meio do lugar. Adorei. A pessoa não pode usar direto, porque ela pode levar atrofia da musculatura, não pode usar o dia a dia. No caso do crossfit, usa para fazer atividade e tira depois, né? Tira depois, porque senão ela pode levar também, apesar de ser uma coisa maleável, tudo, ela pode levar uma atrofia da musculatura e pode prejudicar mais o paciente. Adorei. Então, naquela atividade mais pesada, onde a exigência aí do joelho vai ser muito maior, ok, você usa, mas para o treino, para fazer a parte leve ali, ou menos pesada, fica com seu joelho sem nada mesmo, que ajuda a fortalecer, né? É verdade. O ideal é usado só quando a pessoa tem dor e durante a atividade intensa. No dia a dia, é melhor não utilizar para que não leve uma atrofia da musculatura, para que não prejudique o joelho da pessoa. Vamos lá, que tem mais perguntas aqui. Tenho condromalácia patelar. A pergunta é da Vera Lúcia Pedroso. Tenho condromalácia patelar, acabou a cartilagem do joelho do lado direito. Sou candidata a usar prótese futuramente? Eu não sei se ela pergunta ou se ela está afirmando aqui. Ela conta uma outra questão e não só tenho dor, como estou com dor. Então, parece que é algo bem forte, né? Falta fazer fortalecimento. Estou medicada no aguardo do resultado de uma ressonância. A única atividade física, as únicas, né? 2 atividades físicas indicadas para ela são pilates e hidro. Só que ela não gosta de nenhuma das duas. Vera Lúcia, realmente a condromalácia, ela mais avançada, não é que pode ser que algum dia tenha que fazer alguma prótese, mas no momento existem várias maneiras de tratar, como eu falei, através da fisioterapia, através da acupuntura, as joelheiras, em alguns casos, fazer essas infiltrações de ácido hialurônico para melhorar, fazer hidroterapia. No caso de esporte, existe uma modalidade que é a caminhada nórdica, através de bastões. Você caminha através de bastões, que é uma caminhada que surgiu nos países nórdicos, né, que eles usavam aquele bastão que usavam para esquiar. Quando acabava a neve, eles continuavam andando, fazendo corrida no plano, né, caminhando no plano, usando aqueles bastões. Daí percebeu-se, depois de estudos, perceberam que aquilo diminui muito a carga do joelho, além de trazer outros benefícios, ser uma atividade física de maior intensidade que o caminhar normal, e mostrou que aquilo também pode ser utilizado. No caso, a pessoa tem muita dor para andar, para caminhar, através daqueles 2 bastões, ele divide o peso, tira um pouco a carga das articulações, e ela pode fazer uma atividade física, né? Uma atividade física com mais conforto, né? Ela também te pergunta aqui, doutor, estão fazendo pesquisas para reconstrução de cartilagem? Será que podemos ter esperança? Vera Lúcia, já existe, né? Já existe infiltrações de plasma enriquecido em plaquetas, né? Que seria tirar o sangue, ele centrifugar o sangue, uma parte branquinha que é mais pesada, que ela é rica em fatores de regeneração, é injetado no joelho. Isso já existe. Existe também células-tronco, né? Células-tronco, não sei a regulamentação como está, mas a células-tronco é tirada da medula óssea também, feita uma cultura daquelas células e injetada no joelho. E existem também transplantes, que é chamado mosaicoplastia, né? Você tira de uma parte não tão importante do joelho, de não tão carga, tira a cartilagem daqui, uma rolha, né? E coloca a rolha na rótula, né? Na rótula não é tão usada, porque a rótula é um osso de muita tensão, de muita força, né? De muito atrito. Então, mas ele pode ser utilizado, trocar
essa cartilagem, existe também pegar um pedaço da cartilagem, fazer a cultura dessa cartilagem, fazer uma cirurgia que raspa aquele defeito, né? Coloca aquela cartilagem, tira um pedacinho de uma membrana, costura e injeta aquela cartilagem que vem líquida dentro dessa membrana, né, do periósteo, que é costurado, injetado para regenerar a cartilagem. Existe muita coisa já em realização e no futuro cada vez mais vai surgir coisas novas que podem ajudar. Fala um pouquinho dos exames para fazer os diagnósticos dos problemas nos joelhos. Uma telespectadora falou que tinha um raio-x em mãos, outra falou que está esperando o resultado de uma ressonância. E o raio-x, a gente sabe, é um exame bem mais simples, né? Bem mais barato. Pode ser que só com o raio-x você consiga ver tudo o que precisa, ou se tiver oportunidade é melhor fazer uma ressonância? No caso de uma artrose, né? No caso de um desgaste, muitas vezes só o raio-x já é indicado. O principal é conversar com o paciente, no caso de um trauma, a própria história do trauma, o jeito que a pessoa teve o trauma, já dá para se saber mais ou menos o que a pessoa tem. O exame físico e depois pedindo o exame, no caso o raio-x, em muitos casos já dá para ter uma boa noção. A ressonância surgiu e ela é espetacular, cada vez vê mais coisas que tem no joelho, muitas coisas que não era diagnosticada anteriormente, é diagnosticada pela ressonância, e no caso de bem indicada, realmente é um grande exame, um exame que pode mostrar muita coisa, realmente é um exame mais completo, apesar de ser mais caro, ser mais complexo, inclusive, né, para fazer, a pessoa fica naquela máquina mais fechada, com barulho, né, apesar que no joelho o rosto fica para fora, não tem tantos problemas de ficar num lugar fechado, e é um exame, um dos melhores exames que existe realmente para ver os problemas do joelho. A tomografia é utilizada muitas vezes para ver o alinhamento da rótula. Se a rótula, o joelho às vezes é muito em X, a rótula vem muito para cá, para ver esse alinhamento, para ver se esse tendão está curto, se o tendão está longo, se a rótula é mais para cá ou mais para lá. A tomografia ela é eficaz para esse tipo de pesquisa também, mesmo na artrose também. A tomografia é um exame intermediário entre o raio-x e a ressonância também pode ser utilizada. Vamos falar com a telespectadora? Irani está na linha, fala conosco de Itajobi, interior de São Paulo. Oi, Irani, tudo bem? Boa tarde. Tudo, e você? Tudo jóia. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Oi. Pode perguntar, Irani, a gente já está te ouvindo. Então, eu passei por um ortopedista e eu fiz um raio-x no meu joelho. E aí ele disse que eu estou com uma evidência leve grau de artrose. E aí eu queria saber qual atividade física eu posso fazer. Eu perdi muito peso, eu era obesa. E eu emagreci de 3 anos para cá 40 quilos. Agora estou bem magra. Mas aí há uns 3 meses me deu essa dor no joelho. E aí deu esse leve grau de artrose. Aí eu queria saber o que eu posso fazer, se eu posso fazer esteira, se eu posso fazer bicicleta, que atividade física eu posso fazer, porque eu vou na academia todo dia. E hoje... Faço agachamento sem peso também. Tá. Hoje então você tem feito o agachamento sem peso, que mais? Isso, eu faço meia hora de esteira, depois eu faço meia hora de musculação, mas assim, uma musculação leve. A joia. Obrigada, Irani. Um beijo para você e para o pessoal de Itajobi. Doutor, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Bom, a Irani tem um problema de artrose, a atividade física realmente pode ser feita, né? No caso de uma artrose, pode ser feita exercícios aeróbicos, né? Esteira, de preferência com pouca carga, com pouca inclinação, que pode trazer mais dores, né? Bicicleta pode ser utilizada geralmente com o assento um pouco mais alto para não dobrar mais do que 90 graus o joelho, porque senão pode causar dores. Existem aquelas bicicletas também que fica deitado, que tira tanto a carga, né, o peso em cima do joelho, também é uma opção, não é toda academia que tem, não é todo lugar que consegue, que se tem disponível uma bicicleta daquela lá, pode ser utilizada. E o peso, um pouquinho de carga pode ser utilizado, um pouquinho numa artrose inicial pode ser usado um pouco de carga, né? Para realmente estimular, fortalecer aquela musculatura, para sustentar o joelho, para que evite que tenha dores também devido a jogos que podem ter no joelho, né? É muito importante. E a
atividade na água, natação, né? Evitando aquele nado que faz como se fosse um sapo do joelho, nado clássico. Aquela perna dói muito o joelho, fazer mais com o joelho esticado, ou mesmo hidroterapia também é muito interessante, muito bom para ela fazer, para fazer com uma atividade física. Se ela perdeu 40 quilos já é uma grande coisa, já deve ter melhorado bastante a dor do joelho dela, com 40 quilos, o peso realmente em cima de uma articulação de carga, como é o quadril, o joelho, o tornozelo, né? Ela causa mais dor e leva mais risco de a pessoa ter artrose. Então, só o fato de ter perdido peso, eu acho que ela já está de parabéns, já deve ter melhorado bastante também. Perfeito. Então, obesidade é um fator de risco para dor no joelho, sedentarismo é outro. Sim. Sim, a obesidade, como aumenta, o joelho é uma articulação de carga, uma articulação que a gente pisa em cima, né? O nosso peso fica em cima do quadril, do joelho e do tornozelo. Então, quanto mais peso vai ficar em cima dele. Agachar, como eu falei, 7 vezes o peso da pessoa, ela aumenta realmente a tensão, ela aumenta a tensão em cima do joelho. Então, é importante realmente, se a pessoa pudesse conseguir, a pessoa perder peso é importante. E sedentarismo também, sedentarismo a musculatura fica frouxa, como eu falei, existe uma perda, né? A partir dos 70 anos de idade existe uma perda da musculatura de 10%, a partir dos 50 anos de idade, a partir dos 70, 30% da musculatura. Se a pessoa sedentária, a musculatura é fraca, vai perder mais ainda, então à medida que vai surgindo a artrose, que é natural, a artrose seria como os cabelos brancos na articulação, é uma coisa natural, fisiológica, um desgaste natural, que pode dar no joelho. A pessoa com musculatura fraca, ele vai forçar mais aquele joelho e vai causar mais riscos a progredir mais a artrose e riscos de ter mais dor. Então é importante a atividade física, sim. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. A gente está vivendo cada vez mais e muito provavelmente, se a gente viver o tempo suficiente, a gente vai ter artrose de joelho. E aí, como é que a gente minimiza isso? Tendo feito atividade física a maior parte do tempo da vida possível. A prevenção seria uma atividade física, manter um peso adequado, atividade física, não ter tanto sedentarismo, seriam as maneiras de prevenir esses problemas. Sempre o sintoma que é o problema, porque quando a gente fala da coluna, ninguém sai fazendo uma ressonância magnética sem o médico pedir, sem ter um sintoma, porque provavelmente a gente vai encontrar um problema na coluna. Se não tem sintoma, aí não trata. Por isso que não pede o exame se não tem o sintoma. No joelho é a mesma coisa. Se a gente fizesse um exame aqui no pessoal que está aqui, ó, e o pessoal não tem nenhum sintoma, se fizer, vai descobrir? Vai descobrir. Na verdade, isso é verdade. No caso do joelho é como na coluna. Na coluna, a pessoa, sei lá, 50, 70 anos, se fizer uma ressonância, 50% das pessoas, 60% das pessoas vão mostrar alguma alteraçãozinha que não tem sintoma, então não precisa tratar nem nada. E no joelho é a mesma coisa também, ele tem um desgaste natural, algumas pessoas mais rápido, outras pessoas mais lento, algumas pessoas devido ao esporte em excesso, outras não. Tem pessoas que lesaram vários meniscos, etc., tem mais risco de ter essa artrose traumática, mas todo mundo tem. Realmente a ressonância, o exame, ou ir atrás, só se a pessoa tem sintoma. Se a pessoa não tem dor, não tem nada, o ideal é realmente fazer uma atividade física, ter hábitos mais saudáveis, né? Fortalecer essa musculatura, fortalecer os ossos, como nós falamos semana passada, né? Através de atividade com carga, para que evite que tenha outras complicações no joelho. Deixa eu aproveitar e falar de uma atividade esportiva que só cresce, que é a corrida. Porque é muito popular, democrática, é fácil de fazer. Você não precisa de nada, só precisa calçar os tênis e pronto. Você está pronto para correr. Né? Então, acho que esse é um tema muito importante da gente falar aqui hoje nesse bate-papo. Joelhos versus corrida. Tem que ser um corpo preparado para começar a correr, porque, veja bem, de repente você tem um corpo magro, mas uma articulação já mais fragilizada, que mesmo o peso estando bom, pode haver problema. Você pode ter um obeso que já tem uma sobrecarga ali no joelho, mas de repente um joelho um pouquinho mais preparado que vai dar conta disso, pelo menos no início. Conta pra gente, como é que fica essa situação da corrida e os joelhos? Realmente, como a corrida é um esporte de impacto, né? De impacto, o joelho está lá, porque o joelho participa bastante, dobrando, esticando para fazer a atividade da corrida. E riscos de lesões são grandes, né? Riscos de torções, riscos de inchaços, riscos de lesões são grandes na corrida. E
realmente, como falou, tem pessoas que são magras, atletas, que têm problemas de joelho, que doem o joelho na corrida. O ideal realmente é ir aos poucos, né? O que mais lesa a corrida, primeiro a pessoa quando vai começar, ela começa muito rápido, ela não dá existe o que a gente chama de memória muscular, o músculo cria memória para o exercício, né? Tem que reconhecer seu corpo, reconhecer sua limitação e ir aos pouquinhos, dentro da sua limitação, através de um profissional de educação física, de um consultor de educação física, para orientar, para ir aos poucos começar a andar, caminhar e depois começar a correr. E depois que a pessoa já está condicionada, muitas das lesões ocorrem quando a pessoa ela quer rapidamente atingir um nível mais alto, correr uma velocidade maior, chegar a um nível quase profissional muito rápido. Então, rapidamente ela começa a dar tiros, começa a treinar muitas vezes por semana, então começa a entrar em várias competições, né, maratona, várias vezes por ano, então tem que ir aos pouquinhos, que a corrida, o que atrai muito a corrida é o prazer que dá da pessoa correr, depois que corre traz um prazer, as endorfinas, né, encefalinas que são desprendidas, que são liberadas para o corpo com exercício, com atividade física, traz muito prazer, então a pessoa fica estimulada a cada vez fazer mais. Então ela tem que segurar um pouquinho ali, porque senão pode dar mal, pode ter uma lesão. Então eu ia aos pouquinhos para que tenha para correr bastante. A corrida é um esporte muito democrático, ganhou muita popularidade, só cresce. Hoje tem um calendário de corridas muito extenso, você consegue praticamente em todo fim de semana fazer uma prova se você assim quiser, né? Mas tem muita gente que quer muito correr porque é fácil, você não tem um investimento mensal para fazer essa atividade, pagar uma academia, por exemplo. Você pode simplesmente correr num parque, na rua, enfim. Cenários lindíssimos que a gente pode passear, né, correndo. Mas a pessoa sente dores no joelho. E algumas pessoas me escrevem aqui dizendo que o sonho delas é correr. Por essa facilidade, às vezes o marido já corre, ou a esposa corre, a família tem esse hábito e tem esse esporte como preferência, né? Dá para reabilitar os joelhos que hoje doem e realizar esse sonho da corrida? Realmente a corrida é o esporte mais inclusivo que tem, né? Muito simples correr, caminhar também. E, na verdade, a primeira coisa, antes de correr, a pessoa deve fazer um check-up cardíaco, né? Para ver se não tem, com esforço físico, muitas vezes surgem coisas ocultas do coração, né? No coração, então é importante sempre passar com o cardiologista e com o ortopedista. No caso que tenha dor no joelho, teria que passar realmente com o ortopedista, né? Com o seu ortopedista, para ele dar uma olhadinha e ver o que você tem no joelho, o que está causando a dor no joelho. Uma vez liberado para esse ortopedista, né, para correr, mesmo que tenha dor, existem maneiras, através de joelheira, através de correr mais em terrenos planos, correr mais em terrenos que tenha grama, né, que tenha menos impacto, não são tão duros, né, terrenos mais moles, que não são tão duros, que não tem tanto impacto, um tênis que seja totalmente absortor de choque, né, um tênis próprio que absorva o choque próprio para a corrida, muito importante, né, muito importante para que evite lesões e traumatismos, e aos pouquinhos, né, ter uma pessoa para orientar, correr aos pouquinhos e vai aumentando aos poucos, né, e vai correndo e sempre tem um acompanhamento do médico e também de um treinador para que não esforce muito, para que não surja coisas agradáveis. Né? Sempre com responsabilidade, né? Porque mesmo fazendo esse check-up, às vezes na hora não aconteceu nada. O médico liberou, não identificou problema nenhum. Mas no decorrer da atividade, de repente, tem um limite aí. Melhor eu não exagerar, depois a dor é muito forte, ou deu uma fisgada nos joelhos. Também esse autoconhecimento é importante, né, doutor? É muito importante. Muita gente fala que se você não tiver dor, você não tem um exercício, né? Isso é uma regra que começou com os militares. Acho que isso aí pode ocorrer para a pessoa fazer uma atividade, começar a correr. Um pouquinho de dor realmente a pessoa sente, mas não muito. Se tiver uma dorzinha maior no joelho, se tiver uma coisa meio esquisita, tem que parar, tem que começar a caminhar. Essa caminhada com os bastões que eu falei é uma alternativa no exterior. Usam muito, né? Tem corridas e junto tem pessoas que usam esses bastões também, pessoas que não conseguem correr, pessoas que gostam da modalidade, que fazem concomitante, ou partir para um outro esporte, partir para um ciclismo, partir para uma natação, fazer um outro tipo de atividade física também traga realização para a pessoa. Essa dica para quem gosta de bicicleta, para quem gosta de pedalar, então, de colocar o banco um pouquinho mais elevado, achei sensacional.
Isso é muito importante, que o joelho é 90 graus, como eu falei, a pressão, né, a força é muito maior no joelho, então ele não dobrar tanto, né, um pouquinho mais alto para ele não dobrar tanto, porque se dobrar muito causa aquela dor no joelho, então é pior. Então evitar que ele tenha essa flexão excessiva para que não cause dores no joelho. Vamos atender a telespectadora? Está na linha e fala conosco agora a Marta de Goiânia, Goiás. Oi Marta, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Olha, eu já tenho diagnóstico, eu tenho 63 anos e já tenho diagnóstico de artrose já quase que no corpo todo. Tá. Mas eu já passei por vários médicos e estou totalmente sem medicação, porque dizem que não, já não tem jeito, mas eu não posso. O médico disse que eu não posso caminhar, o outro disse que eu não posso fazer bicicleta, esteira. Então eu já tomei muito remédio, engordei 30 quilos com tanto corticoide. Agora eu parei com tudo. Então, eu queria saber, doutor, por onde que eu começaria tudo de novo? Ontem eu tive uma fisgada no joelho, tive que correr para a emergência, disse que era um problema com o menisco, saí daqui mancando, não conseguia andar. Então, eu nunca imaginei esse problema de menisco. Será que está ligado à artrose? Obrigada. E a dor nos ombros é imensa, assim, de chorar de dor. Obrigada, Marta. Um beijo para você, doutor. Como é que a gente ajuda a telespectadora? No caso da Marta, ela falou que tem artrose no corpo inteiro, tem artrose no joelho e gosta de caminhar. Mesmo que a pessoa tenha uma patologia que consiga caminhar, que não seja uma coisa assim muito forte, eu acho que fazer um pouco de atividade, não ficar sedentário, é bom. É bom se a pessoa conseguir fazer um pouquinho de caminhada dentro da limitação dela, é importante. No caso dela, existem vários tratamentos, como eu falei, com medicações antiartríticas, com infiltrações, fisioterapia, acupuntura. Tem que conversar com o médico dela, ver se no caso dela tem essa indicação, né? Tem essa indicação, então ela consultar o médico dela para saber exatamente se tem essa indicação, para amenizar um pouco essas dores, para que ela possa fazer mais atividade. No caso de não conseguir, o ciclismo, ver, né, pedalar se ela consegue ou não, e se não, partir na água mesmo, a hidroterapia, a hidroginástica, seria a coisa mais indicada para ela, mas tentar conversar com o médico dela, saber se existem outras medicações, outros tipos de tratamento que possa aliviar a dor dela. Ela fala como é que começa tudo de novo, né? Como começar tudo de novo. O doutor já deixou bem claro, tem que ter um médico. Você tem que confiar num médico, porque eu também sou a favor da gente pedir uma segunda opinião, às vezes até uma terceira opinião, doutor. Vou ser bem sincera aqui. Mas quando a gente tem três médicos tentando traçar o tratamento, na verdade a gente não tem nenhum tratamento, né? Então precisa escolher um médico em quem você confia e aí seguir participando aí, seguindo as orientações que ele passou, né? Isso é muito importante. Realmente pode consultar outras pessoas, é natural a pessoa, isso é uma coisa comum, é até produtivo às vezes para saber outras opiniões, para saber outras coisas, outros tipos de tratamento, mas é importante na hora de seguir, confiar num médico, ter um médico de sua confiança, que a pessoa se identificou, que isso já é meio caminho andado, uma boa relação médico-paciente, e ficar orientado por esse médico para não confundir muito. Se foram três condutos diferentes, como você falou, Denise, realmente pode não ser o ideal, né? É verdade. E aí tem o passo a passo, né? Então, tendo um médico acompanhando, olha, tal atividade física, doutor, não deu certo, não foi bem, não. Vamos tentar uma outra? Então, tenta outra. Ah, não deu certo. Vamos partir para uma fisioterapia, de repente, se é o caso de ter alguém ali só com você fazendo uma reabilitação, ou quando chega a hora, por exemplo, que tem que fazer a cirurgia, para você saber que você fez tudo que tinha para fazer. Estou errada? Não, está certo, é isso mesmo. Realmente tem vários tipos de maneiras de tratar para aliviar a dor, né? Maneiras conservadoras, sem cirurgias, né? E tem que ser feito todo esse tipo de tratamento primeiro e a cirurgia sendo o último caso, a não ser que seja um trauma, que seja um acidente, uma coisa aguda, uma coisa de urgência. Tem tendinite nos joelhos, doutor? Existe tendinite nos joelhos, sim. Existe tendinite, existem uns músculos que tem aqui, que cruzam aqui, que chamam pata de ganso, a tendinite
da pata de ganso, né, que são os músculos aqui, flexores do joelho que dobram o joelho, a tendinite aqui do tendão patelar, né, pessoas que fazem muita atividade, ou então corrida ou saltos, começa a doer aqui, principalmente na inserção desse tendão patelar. Esse é o tendão que o Ronaldinho rompeu, esse tendão. Tem tendinite aqui também, existe tendinite no tendão quadricipital também, aqui na coxa, devido ao esforço excessivo ou na corrida ou na sua atividade do dia a dia, ou pessoas sedentárias que começam a movimentar, que dá um estiramento nesses tendões, e existe sim, e o tratamento, inicialmente medicação anti-inflamatória, gelo, né, ou compressa quente em alguns casos, fazer fisioterapia, fazer acupuntura, imobilizações joelheiras ou até em último caso, infiltrações também podem ser utilizadas, infiltração de cortisona, como é fora da articulação, a infiltração na articulação de cortisona, só alguns casos bem raros que a gente usa, porque pode desgastar a cartilagem, mas extra-articular fora da articulação, nas partes moles, na carne, pode ser feita assim. Doutor, você consegue explicar para a gente, em linhas gerais, quando é que usa gelo e quando é que usa compressa quente? Isso é uma pergunta bem difícil, uma pergunta muito boa, viu, Denise? Muito interessante. Já tive outro dia que me deram um folheto lá de quando usar quente e quando usar frio. Eu falei, isso aqui, não sei se está certo ou se está errado, não. É uma coisa mais difícil do mundo. É verdade. Antigamente, todo trauma agudo, quando precisava vasoconstrição, gelo. Quando o gelo precisava que os vasos se contraem, gelo. E quando precisava dilatação, quer dizer, constrição para não inchar, gelo. E dilatação, para dilatar, quando já tinha passado a fase aguda, para dilatar, para desinflamar, que é calor. Então, torcer o pé é gelo. 2 dias depois começar o calor. Entendi. Qualquer trauma agudo é gelo. Mas eu acho que o gelo, ele tem um efeito analgésico, ele tira a dor, né? Ele tem um efeito vasoconstritor, ele tira os vasos, né, desinibe o inchaço, e quando tira o gelo, ele provoca uma vasodilatação reacional, que o organismo fica tudo vermelho depois que tira o gelo. Então eu acho que ele é mais completo, ele pode ser utilizado. Eu utilizo o gelo quase em todos os casos. Legal. A não ser pessoas que têm intolerância, tem senhoras que falam, não tolero o gelo, não tem jeito, então vai para o calor. Então pessoas que não gostam do gelo, etc., daí vai para o calor. Essa pergunta sempre surge quando acontece um acidente, né? Então, a família às vezes entra numa discordância ali. Coloca gelo? Não, então vai para o hospital. Se a gente não sabe como fazer, né? Precisa ir para o hospital para receber essa orientação ali o mais rápido possível. Doutor, vamos falar um pouquinho das mulheres? Vamos, claro. Salto alto pode gerar um problema nos joelhos ou antecipar um problema que já viria de repente? O joelho, como uma articulação de carga, né? Como a gente anda no joelho, o calçado é muito importante para o joelho. Se o calçado estiver torto, se não estiver apropriado para a pessoa, mesmo que seja um tênis, né? Um tênis mais velho, o pé roda para dentro, o joelho vai rodar para dentro, o quadril roda para dentro, a biomecânica da pessoa está errada e ele pode causar dores no joelho, ou mesmo risco de torções, né? E no caso do salto alto, a pessoa, quando está de salto alto, pesquisas são feitas, mostram que a mulher anda mais na ponta dos pés. Quase nenhuma carga é no salto agulha, aquele salto agulha comprido, quase nenhum peso é atrás. Quase todo o peso na frente. E para ela se equilibrar, ela joga o corpo para trás. A coluna vai para trás, o joelho vai mais para trás, né? A pessoa anda diferente quando está de salto alto. E com isso aí, pessoas que têm problema na rótula, dores na rótula, pode trazer dores, né? A artrose também pode começar a dores. Pessoas que já tiveram um probleminha de joelho, pode desencadear a dor nas mulheres. Então, o salto alto, o ideal é sempre usar o salto no máximo 3, 4 centímetros. Salto alto em ocasiões especiais, né? Casamentos, eventos especiais, mas no dia a dia, andar na rua, né? Para pegar a condução, para pegar o metrô, etc. O ideal é ter um tênis bem confortável e depois, quando chega no trabalho, coloca o salto alto, fica elegante, né? Ou então, quando volta para casa depois, coloca o salto alto se for sair, se for fazer alguma coisa. O ideal é usar o mínimo possível realmente, porque ele pode causar realmente problemas no joelho. Perfeito. Evita outros problemas, não só do joelho, a gente pode cair de repente, ter uma torção, né? As calçadas nem sempre favorecem tanto a gente andar de salto alto, enfim. E na gestação, doutor? A mulher tem
com o crescimento, então, aí da barriga, parece que muda o centro de gravidade, é isso? Os joelhos sofrem também, não só pelo excesso de peso, mas por essa nova postura? Sim, quando a mulher tá grávida, ela vai ganhando peso, realmente ela muda a postura, ela começa a andar com o pé mais aberto, mais largo, assim, mais para fora, porque o centro de gravidade muda para ela se estabilizar com a criança, né? Se estabilizar com o peso aumentado. Todas as articulações, elas começam a se amolecer, assim, a se ficarem mais flácidas, né? Porque é uma preparação natural para nascer o nenê, para dilatar a bacia, aquele estímulo vai para todas as articulações. Então, ela tem mais riscos realmente de ter torções, de ter lesões, de ter tendinites, de ter dores no joelho, além de outras articulações, ela tem mais risco de ter. Então, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, fazer sua atividadezinha física, sua hidroginástica, sua hidroterapia, né? Fazer também é muito importante, porque a mulher não consegue deitar de barriga, não consegue ficar de bruços, né? E na água ela consegue ficar de bruços, ficar em outras atividades. Então é muito importante ter uma gravidez também saudável, fazer um pouquinho de atividade, não ganhar tanto peso, também não só para a parte obstétrica, mas também para a parte dos joelhos, também das articulações. Tá na linha nossa telespectadora Maria, de Saquarema, no Rio de Janeiro. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada, Maria. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Querida, a pergunta que eu iria fazer, a moça de Goiânia já fez, entendeu? Mas agora era pergunta da artrose no corpo todo, inclusive nos dedos, das mãos e nos ombros. Entendeu? A moça fez, ele respondeu. Agora eu gostaria de perguntar, porque eu fui ao médico, o meu médico antigo, que eu tenho há mais de 30 anos, parou de clinicar. Aí eu fui em outro e ele me propôs fazer umas infiltrações. Só que nenhum convênio paga, e elas são muito caras, pelo menos é o que eles me passaram. Eu gostaria só de saber se ele tem alguma coisa para me informar sobre isso. Obrigada, Maria. Doutor, Maria faz perguntas sobre essas infiltrações, né? Ela diz que existe uma dificuldade aí de cobertura do convênio, se existe alguma coisa que possa ajudar nesse sentido. Na verdade, hoje, pode não custar barato, mas simplificou, né? Na verdade, hoje você não precisa de um tempo de internação, é um procedimento mesmo, não é uma cirurgia, né? Não, as infiltrações, o que a Maria perguntou é muito interessante, né? Realmente essas infiltrações, quando começaram, quando era uma coisa nova, quando não tinha uma regra, né, no rol da Anvisa, etc., a liberação, realmente a maior parte dos planos de saúde não cobriam, né, não autorizavam a infiltração. Hoje em dia, cada vez mais são autorizados, né? E no caso, o médico que assiste ela, o médico não de 30 anos, parece que aposentou, mas o outro colega que trata dela, fazendo um relatório, explicando, né, levando os exames, etc., geralmente é a coisa mais simples, né? Geralmente tem autorização. Isso é muito importante, né? Porque às vezes você tem o direito dessa cobertura pelo plano, mas o seu médico precisa escrever, né? Então, pode existir essa dificuldade realmente, mas um argumento ali bem definido e os médicos sabem muito bem fazer isso, você vai conseguir. Então, Maria, estou torcendo aí por você. Doutor, esses procedimentos melhoraram demais, né? Então, cada vez mais a gente tem técnicas novas. Eu não sei como é que os estudos vão muito rápido hoje nessa área também. A pessoa volta à atividade rápido depois de uma infiltração, por exemplo? A infiltração hoje em dia é feita em consultório, alguns casos é feita em centro cirúrgico, né? Mas ela é feita com anestesia local, fazer uma limpeza local do local, infiltra e a pessoa já sai andando, ela sai andando. Se ela veio numa condução, ela vai embora de condução. Fica um pouquinho, lá, uns 15, 20 minutos no consultório depois da aplicação, depois a pessoa consegue andar, consegue fazer toda a atividade normal. Fazer uma atividade esportiva no mesmo dia, fazer uma coisa, andar muito, fazer um esforço maior naquele dia, o ideal é não fazer, no dia seguinte sim. No dia seguinte pode fazer de tudo, ela está recuperada para fazer toda a atividade, para fazer de tudo. Mas aí precisa de uma reabilitação ou já pode voltar para a academia?
Precisa de um período aí de adaptação? Depende do caso dela, mas ela já pode voltar para a academia, mas o ideal depende do caso da pessoa ou não, se ela está fazendo fisioterapia ou não, mas se for no caso de uma infiltração e ela estiver bem reabilitada, ela já pode retornar às atividades. Doutor, vamos falar um pouquinho de uma outra situação que pode acontecer com os joelhos? Você falou de várias possibilidades, né? Os joelhos são diferentes, né? Cada um tem um par de joelhos aí, que podem ser muito diferentes. O que são joelhos valgos? O joelho, quando é em X, quando ele é em X... Esse é o em X que você falou pra gente? Esse é o em X, quando ele é assim. Tá. Às vezes as mulheres têm um joelho mais valgo que os homens. Se olhar as mulheres, devido à bacia ser mais larga, por causa das gravidezes, né, futura gravidez, e os joelhos são mais em X para manter aquele alinhamento da pessoa. Então, um pouquinho mais, 5 graus, enquanto o homem geralmente é 3 graus, um pouco menos, né? É o joelho em X. O joelho valgo patológico, quando ele é muito torto, né? Quando ele é muito em X, que daí muitas vezes precisa fazer uma correção cirúrgica, então, devido à artrose de um lado só, quando desgasta de um lado só, o joelho fica bem torto, através da prótese ou mesmo osteotomias, que são correções, corta o osso e corrige o osso, né, através fixa o osso, corrige o osso, que é chamado osteotomia, pode corrigir esses problemas. Tem crianças que nascem com um defeito do crescimento, que daí o joelho fica muito invar ou muito invalgo devido a esse problema do crescimento, precisa fazer osteotomias, né? Precisa corrigir através de osteotomias, em alguns casos prende o outro lado do crescimento para corrigir aquele joelho, corrigir aquele alinhamento do joelho. Nunca é só o excesso de peso? Ou pode ser? O excesso de peso porque a mulher, geralmente a pessoa já tem um pouco de valgo, com excesso de peso, aquele ligamento está mais frouxo, né? Ele força, ele aumenta um pouco. Ele aumenta um pouco, muitas vezes é por causa que parece que aumentou, mas é o mesmo valgo que a pessoa tem. A não ser que ela tenha uma artrose que desgaste mais de um dos lados, do lado de fora, e que o joelho fica mais em valgo. E um joelho que você falou em X, ele favorece então o desgaste mais de um lado do que do outro, né? Sim, ele favorece mais de um lado mais do outro e também lesões também de meniscos, etc. Pode também ter mais de um lado do que do outro. Para terminar, se precisar fazer uma cirurgia dessa, por exemplo, que você falou, para corrigir quando o joelho é muito em X, não é simples, né? Não é uma cirurgia simples. Hoje em dia existem várias técnicas, através de placas que travam, né, o osso, né, que você tira uma cunha, ou você aumenta, ou você corrige aumentando, ou você diminui, e colocando essa fixação com um parafuso que bloqueia, que trava, a pessoa muitas vezes nem precisaria de uma imobilização, né? Consegue já começar a movimentar o joelho e pode movimentar com um par de muletas, né? E depois de um mês e meio, já pode pisar com carga no chão, ou até menos, depende do tipo da fixação que foi feita, depende do tipo da correção que foi feita. Doutor, nosso tempo acabou. Passou bem rápido, não passou? Que pena, acabou rápido, realmente foi rapidinho. Está convidado a voltar ao programa. Muito obrigada por ter vindo.